Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre a importância da escola? Então vem comigo. Meu nome é Giovana Garcia, eu tenho 29 anos e eu descobri a importância da escola faz pouco tempo. Meu Deus, Giovana, você descobriu a importância da escola faz pouco tempo? Sim. Por muito tempo, justamente por eu ser empreendedora desde criança, gente, eu com 12 anos eu já vendia meus panos de prato na rua. Então, tipo assim, eu já tinha o meu dinheirinho, né? Tinha um dinheirinho aí. E desde muito nova eu vendia roupa, vendia tapete, pano de prato, vendia as coisas na rua, perfume. Sempre fiz as coisas para vender, fazia sobrancelha, fazia unha. Então eu sempre fui empreendedora. E justamente pelo meu pai não ter condição de estar comprando as coisas para mim, eu trabalhava para poder comprar minhas coisas. E então eu meio que pensava assim, eu vou estudar, vou me formar para ganhar o mesmo tanto que eu consigo fazer vendendo, né? Empreendedor, quem é empreendedor sabe do que eu tô falando. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vou falar uma coisa para vocês. Acontece que o mundo não é bem assim, né? Então, assim, às vezes a gente não tem condição mesmo de estudar. Você tem que trabalhar, você tem que sustentar sua casa, né? Mas eu sempre tive condições de estudar, porque apesar do meu pai não poder me dar uma vida luxuosa, mas ele sempre me deu uma casa, comida, o básico. Isso, gente, já é o básico para você estudar, para você ter condição de ir para a escola estudar, né? Então, assim, e eu fui estudando. Quando eu cheguei no meu primeiro ano do ensino médio, eu era uma boa aluna até o primeiro ano do ensino médio. Quando eu cheguei no primeiro ano, eu mudei de Campo Grande, eu voltei para Paraíso, que é a minha cidade natal. E eu entrei numa depressão extrema, extrema, com 14 anos. Eu entrei numa depressão extrema. E quando eu cheguei aqui, eu era babá, eu cuidava de criança, fazia unha, fazia sobrancelha, ia nas casas, sempre trabalhadeira, sabe? Só que eu entrei numa depressão muito grande. Por quê? Em Campo Grande eu fazia meu curso de inglês e eu ia terminar o curso de inglês e eu queria dar aula ali na escola, então eu estava me preparando para aquilo. Gente, saí do curso de inglês, vim para cá, cheguei aqui, não me adaptei à cidade pequena, sabe? Totalmente diferente do que eu era acostumada, daquela correria de Campo Grande. Totalmente longe das minhas amizades. Cheguei aqui, eu não conseguia fazer amizade com ninguém, sabe? Porque eu totalmente diferente do pessoal daqui, né? Eu com ritmo lá de Campo Grande, cheguei aqui, o pessoal totalmente diferente e eu não consegui fazer amizades. E eu sem amizades, na igreja eu não conseguia me adaptar à igreja, eu era da CCB, e a CCB hoje tá mais leve, tá mais light. Mas naquela época, né, quando eu tinha 14 anos, a CCB era bem complicado, né? E aí eu falei assim, eu vou tentar ser organista, né? Vou ver se eu consigo. Fui falar com a irmã que ensinava a ser organista. Só que o que aconteceu? A minha vida virou um inferno quando eu comecei a estudar para ser organista. Minha vida virou um inferno. Eu não podia passar uma base, eu não podia passar uma base na unha, eu não podia passar um batom clarinho na boca, eu não podia nada de vaidade. Nada. Tudo, qualquer coisa virava um tormento. Qualquer coisa. E aí eu fui entrando num desespero, né? Virou um tormento aqui dentro da minha casa, virou um tormento na igreja. Todo mundo que eu falava, se eu tinha amizade e essa amizade não era da igreja, o pessoal da igreja me pressionava para mim parar de ser amigo dessas pessoas. E eu já estava com dificuldade em fazer amizade, sabe? Então isso piorou a minha situação. E aí o que começou a acontecer? Eu não aguentei. Eu acabei pecando, né? Como assim você pecou, Giovana? Fiz sexo antes do casamento. E aí a igreja me esculachou, sabe? Me pôs pra fora mesmo, de vez. Falou que eu não tinha mais salvação, que eu ia pro inferno, que eu já não tinha mais salvação, sabe? Teve uma vez que um pregador até falou que eu não tinha direito de assistir o culto nem pela janela.
né? E aquilo fez eu pensar assim, pronto, agora não tem mais jeito, eu vou pro inferno, a minha alma não tem mais solução. E aí eu fui pro mundão mesmo. E aí eu comecei a fumar, usei droga, tentei me matar muitas vezes, né? Passei por situações bem complicadas, assim, bem tristes na minha vida. Me envolvi com amizades de muita má influência. Na escola, eu nunca fui de fazer bagunça na escola nem dar trabalho, mas eu matava a aula, matava muita aula. Quando eu ia na aula, eu dormia na aula, e quando eu não, e quando eu conseguia matar a aula, sabe, eu ia para casa de algum amigo, para algum lugar aí que eu não queria ficar na escola, não queria. Então, assim, juntou esse problema aí de que eu não tinha mais salvação, não tinha mais jeito, que eu já ia pro inferno, sabe? Na minha casa também, só por Deus, na causa. E eu ia pra escola, o pessoal da minha sala não conseguia fazer amizades, problemas e tudo. Né? Em cidade pequena, qualquer coisinha que você faz vira uma bomba atômica. Conclusão, fui tentando no primeiro ano, reprovei, até que eu falei, olha, eu não quero mais estudar, né? Não quero, vou fazer um curso profissionalizante de crochê e vou tentar entrar na prefeitura. E foi isso que eu fiz. Fiz um curso profissionalizante de crochê, com certificado, tudo, um curso de 3 anos, e entrei na prefeitura e comecei a dar aula ali no centro de convivência para as crianças. Isso foi em 2019, foi na época da Covid. Não, eu dei aula em 2018 e 2019, eu fiquei 2 anos lá. Não foi fácil, gente, lidar com as crianças, com os adolescentes, sem uma preparação, foi muito difícil, sabe? Aí tá, aí eu saí de lá, casei, fui para Campo Grande. Lá em Campo Grande, eu ia pro semáforo, ia pra rua vender meus artesanatos, vendia cheirinho de carro, vendia aromatizante de ambiente, e eu sempre conseguia ali um bom dinheiro com as vendas, né? E aí eu não dei certo no casamento, graças a Deus eu sempre vendi, sempre trabalhei, foi onde eu consegui voltar para minha casa tranquila, segura. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui tentar minha loja, coloquei minha loja lá no centro, na avenida, o aluguel muito caro, tive que tirar a loja e trazer para minha casa, né? E não consegui ter um resultado legal com a loja, vendo bem e tal, mas não é um dinheiro que eu falo assim, nossa, que dinheiro, né? E eu voltei para o centro de convivência. Ali no centro de convivência, pela segunda vez cuidando das crianças e adolescentes, eu percebi que eu preciso sim de ter um ensino superior, de ter uma pós-graduação. Por quê? Para mim saber como lidar com as crianças, como lidar com os adolescentes. Porque sem uma pós-graduação, a gente lida com a emoção, a gente lida com aquilo que a gente tem conhecimento da nossa vida. E aí é onde a gente erra. A gente não consegue lidar de uma forma profissional, de uma forma estudada, de uma forma racional. Então, é onde eu sofri muito para lidar com eles. Fui aprendendo depois, assim, demorou muito para mim aprender a lidar com eles da melhor maneira, né? E foi aí que eu percebi que tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu não posso. As leis do mundo mudou muito. Muita coisa que a gente fala hoje pode ser considerada preconceito, bullying. E eu já vim da religião, né? E, gente, a religião, ela é uma coisa que ela encarde, ela gruda na pessoa. Por mais que a pessoa saia da religião, alguns hábitos que tinha na religião ainda fica ali nela impregnado. Então tem muitas falas minhas que ainda são um pouco preconceituosas. Então eu ainda quero lutar contra isso. Eu quero realmente mudar. Eu quero realmente mudar o meu vocabulário, a minha mentalidade, o meu pensamento, sabe? Em relação a muitas coisas, evoluir em relação a muitas coisas. E foi aí que eu vi a necessidade de fazer uma faculdade, uma pós-graduação. E aí, o ano passado, em janeiro do ano passado, tem um ano, pedi pro meu pai, né, passar o cartão para mim que eu ia pagar. Aí meu pai falou assim, não, filha, eu vou pagar para você, que eu fico feliz com a sua decisão, e eu pago honrada, assim, vou te dar de presente, porque eu fico feliz que você tomou essa decisão. A escola, faltava só o 3º ano do ensino médio,
E aí eu comecei a estudar online à distância. Porque se eu fosse me matricular na escola aqui, eu não ia conseguir, gente. Eu trabalho o dia inteiro, de manhã e à tarde, eu cuido de criança e adolescente. É aquele barulheiro na sala de aula. Eu tenho a minha sala de aula onde eu ensino artesanato. Mas é como se fosse uma sala de aula de escola. Então eu fico o dia inteiro ouvindo gritaria de menino, barulho, xingamentos, palavras absurdas, porque criança, adolescente, vocês sabem as coisas que falam, principalmente adolescente, né? E aí eu pensei, eu vou para a escola, gente, aguentar isso à noite, sabe? No outro dia tem que trabalhar cedo, então não dá certo. Aí eu comecei a fazer a distância online. E essa semana, ontem, na verdade, eu terminei terceiro ano, consegui, gente. Graças ao bom Deus. E já entrei em contato com a faculdade também. E logo, logo mais vocês vão estar sabendo sobre a questão da faculdade, como é que tá indo, como que eu vou estar me organizando para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Tá contando tudinho para vocês. Caso você queira terminar a sua escola, você tá com 30, 40, 50 anos, ainda dá tempo. Nunca é tarde para você terminar. Ainda dá tempo. Tá? Você pode estar com 40, 50, 60 anos. Se você quiser terminar, termine. Quer fazer uma faculdade? Faça. Quer ver um serviço aí em algum lugar? Vai procurar. Nunca é tarde pra gente correr atrás dos nossos sonhos. Nunca é tarde. Enquanto a vida há tempo. Enquanto a vida há esperança. Tá? Caso você queira, o contato da escola à distância está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Manda mensagem para eles, conversando com eles. Eles fazem pacote promocional todo começo de ano, tá? Eu paguei 750, mas durante o ano é 1.300, parece. Mas no começo do ano eles fez um pacote no mês de janeiro por 750. Então, vale a pena você conversar com eles e saber como que é isso, porque eles têm a época que eles fazem a promoção. E ao longo do ano é 1.000 e poucos reais, tá? Então, você tem que ir atrás disso. Por que você precisa da escola? Eu precisei para mim melhorar a minha maneira de lidar com as crianças, para mim melhorar o meu vocabulário com as crianças, para mim melhorar o meu pensamento também em relação às crianças. Eu achar que eu dou conta de dar aula para eles, que eu dou conta de fazer eles me respeitarem. Mas não é só a questão das crianças, tá? O estudo é importante, não é só em questão disso. Em questão da sua família te respeitar mais, porque se você não tem uma escola, não tem uma faculdade, a sua família não te respeita. Se você não tem uma escola, se você não tem uma faculdade, se você não ganha bem, suas amizades não te respeitam, seus colegas de trabalho não te respeitam, você é tratada diferente, tá? Você tem hora que você tem que até gritar para eles te respeitar, você tem que até baixar um pouquinho seu nível, porque eles não te respeitam justamente por isso. Então, é a hora que eu peguei e falei assim, eu preciso agregar mais valor para mim, me desenvolver mais. E quando eu estiver fazendo essa faculdade, eu vou me desenvolver mais ainda. E qual que é a faculdade que eu escolhi fazer? Que é justamente a faculdade de uma mulher que eu admiro muito, que trabalhou comigo, mas vai embora, que é uma mulher que me ajudou muito na minha maneira de lidar com os outros mesmo, de lidar com outras pessoas, né? Que é a Paola, que é uma inspiração muito grande para mim. Eu falei assim, qual faculdade que você fez que eu quero fazer? E é recursos humanos, gestão de recursos humanos. Gente, essa faculdade é o que eu preciso, porque eu preciso disso mesmo. Como lidar com outras pessoas em ambiente de trabalho? Como lidar com outras pessoas dentro de casa, na família? Como lidar com outras pessoas na escola, na faculdade, na cidade? Tudo isso a gente precisa estar estudando. Mesmo que você não queira fazer faculdade sobre isso, mas estude sobre comportamento humano. Estude sobre linguagem corporal. Estude como você lidar com o outro, como você acalmar situações de conflito, porque você vai precisar. Você vai precisar. Muitas vezes que eu saí de problemas assim gigantescos, eu saí porque eu tive paciência e sabedoria. Eu soube usar a cabeça.
Porque se eu tivesse explodido na hora ali, do jeito que muitos queriam que eu explodisse, eu teria entrado em várias situações caóticas. Então, é uma faculdade que eu quero fazer e que eu tô indo atrás para me fazer e que vai dar tudo certo. Consegui terminar a escola onde eu peguei meu certificado. Então, eu indico que você, se você tá morando com seu marido, você não trabalha fora, você só trabalha dentro de casa, volte a estudar, volte a trabalhar, vai fazer uma faculdade, tá? Não dependa de marido, gente. O mundo é outro. Ah, Giovana, existem homens maravilhosos? Existem, mas são raros. E se esse homem morrer? Que ninguém é eterno, tá? Então volte a cuidar de você, cuidar não só da sua aparência, cuidar do seu intelecto. Eu por muito tempo tive depressão, então, e eu tive uma depressão causada pela religião. A religião quase me levou para um caixão, quase. Depois eu fui para a Igreja Batista, que foi uma igreja que me acolheu, que cuidou de mim e que eu tenho muito a agradecer. Que talvez, se eu voltar em uma igreja, é a Batista, né? Mas talvez. Então, a religião, ela deixou feridas em mim, marcas, que me marca até hoje. Até hoje. E a religião fez com que eu deixasse de me cuidar da minha vaidade, com que eu parasse de ter vaidade, com que eu parasse de gostar de me arrumar, gostasse de dinheiro, gostasse de coisas boas, porque é pecado, é vaidade, que eu vou pro inferno, que eu vou pro inferno, que eu vou pro inferno. Eu ouvi tanto isso que eu comecei a ficar bitolada. E toda vez que eu ia estudar para mim buscar uma evolução no meu intelecto, eu sofria porque vinha sempre um amigo ou outro que é religioso falar: ah, mas não adianta você fazer isso, logo a gente já vai estar no fim. Você viu? Toda hora mandando para mim um vídeo de uma catástrofe, de uma profecia que se cumpriu. Cumpriu essa profecia. O político tal fez isso, fez aquilo. E eu já entrava em desespero. Vixe, agora Jesus vai voltar, não vai dar tempo. E nisso que eu ficava focada com o Apocalipse, o fim não veio, o Apocalipse não veio e eu também não fazia nada da minha vida. Vocês estão entendendo? Até que um belo dia eu resolvi acordar. Um belo dia eu resolvi mudar. E despertei. Totalmente. Eu acho que quando eu comprei a minha moto, foi o meu, assim, boom, sabe? Foi o meu boom. E quem me ajudou a comprar a minha moto foi essa minha amiga aí, a Paola, que eu falei pra vocês. A importância da companhia certa na nossa vida, né, gente? Tem pessoas que nos põem pra cima, nos ajuda. E é esse tipo de pessoa que a gente tem que ter com a gente. Então eu passei por tudo isso. Então, se eu pudesse te dar um conselho, sabe? Como se eu estivesse dando um conselho para um filho meu, uma filha. Eu não tenho filhos. Mas o estudo, ele vai te livrar de muita humilhação. Quando você não tem dinheiro, você é sujeito a todo tipo de humilhação. Quando você depende de alguém, você é sujeito a todo tipo de humilhação. Então, se eu puder estar dando um conselho para vocês, esse é o maior conselho de todos. Estude. O estudo é importante, a escola é importante, a faculdade é importante. Quer ser empreendedor? Seja empreendedor. Mas não põe todos os seus ovos de ouro nessa cesta, não. Por que eu estou falando isso, gente? Empreendedor no Brasil, ele não é valorizado, tá? Empreendedor no Brasil, a gente não tem ajuda. A gente não tem ajuda da política, né? Dos governantes. A gente não tem, é cheio de impostos, tudo é burocrático, tudo é difícil, tudo para tirar um alvará, uma burocracia para fazer um MEI, tudo. Eles arrancam dinheiro da gente de todo jeito que eles tentam. Então não põe os seus ovos de ouro só nessa cesta.
vai estudar também, vai fazer uma faculdade, um cursinho, alguma coisa, tá? Ah, Giovana, mas eu faço crochê, o meu sonho é viver do crochê. Você consegue viver do crochê? Consegue, eu tô vivendo do crochê. Eu ensino artesanato, crochê, tear, macramê, pintura lá na prefeitura. Tenho minha loja de que tô vendo crochê também. Então, do artesanato, eu consigo fazer 4.000 e pouco por mês, só com a renda do artesanato. Só com a renda do artesanato. Eu tive uns problemas gravíssimos no dente, que eu ranjo o dente de ansiedade. E quebrou meu dente. E isso quebra direto, tá, gente? Direto quebra. Sai daí, preta. Minha cachorrinha, gente. Tô tentando gravar faz tempo. Então, assim, o meu dente, ele trinca direto. Direto trinca. Sabe? E aí eu tenho que ir no dentista renovar. E fica caríssimo. Que dinheiro que eu fiz? Com dinheiro de crochê, com dinheiro de artesanato que eu arrumei meu dente. Arrumei todos os meus dentes com dinheiro de artesanato, fiz clareamento, fiz tudo. Então o artesanato vale a pena? Vale a pena, tá? Pode sair dele, para. Vai lá pra fora. Vocês estão entendendo? Quer ver a meliante? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Oh, meu Deus, hein? Vamos lá pra fora, vamos, neném. Vamos pra fora, vai. Mamãe tá trabalhando, vai lá. Vocês viram que lindinha ela? Mas é manhosa. Também eu fico mimando a cachorro. Mas é isso aí, gente. Esse é o vídeo de hoje. Um beijão. Tchau, tchau.